Olá pessoal, estamos de volta. Como eu tenho feito todos os meses, hoje eu vou falar sobre o livro do Clube Intrínsecos. São publis que eu tenho feito para eles todos os meses. Aliás, os livros estão cada vez mais legais. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Antes eu tenho um recado para dar. Evento, eu vou estar no dia 28 de junho, às 17h30, 5h30 da tarde, na Biblioteca Brasiliana, lá da Universidade de São Paulo. Então, se você estiver em São Paulo nesse dia e nunca tiver ido na cidade universitária, na Biblioteca Brasiliana, que é uma das maiores e mais legais do país, eu vou estar no auditório Istvan Yangsó para um debate com vários booktubers, entre eles a Mel Ferraz, a Larissa Siriani e a Ana Lívia. Vai ser um debate sobre o livro sob influência dos novos meios de comunicação. Um debate que vai ser fino, vai ser acadêmico, está sendo conduzido pelo pessoal da Escola de Comunicações e Artes da USP. E eu conto com vocês, mas precisa se inscrever, se eu não me engano tem uma taxa para participar, R$15, uma coisa assim. Então eu vou deixar aqui embaixo o link para você saber os detalhes. Além disso, um segundo recado é que eu finalmente disponibilizei o mapa dos livros favoritos do Brasil, que vocês adoraram. Aqui embaixo vai ter o link para você ver a imagem completa, todos os livros de cada estado. Eu fiz uma pequena alteração, enfim, agora tá lá, muita gente pediu essa imagem em alta, então tá aqui embaixo nesse link. Mas agora eu vou tratar com vocês de um dos livros mais pesados do ano, um dos livros mais diferentes. Quando esse livro chegou para mim, o Daqui para Baixo, do Jason Reynolds, me chamou a atenção essa capa cinza. Eu estranhei muito, eu achei que não tinha nada a ver com o padrão dos livros do Clube Intrínsecos, que são sempre muito coloridos, super cheios de vida, são cores que combinam de alguma forma com as histórias. E já tinha até vindo um livro preto uma vez, mas era uma história de terror, toda sombria, então combinava. Agora esse livro cinzento, quase uma coisa meio metálica, eu achei que não tinha nada a ver, até que eu li a história e tem tudo a ver. Essa é exatamente a cor da porta metálica do elevador do meu prédio. E faz todo sentido porque toda a história contida nesse livro se passa em 60 segundos, cerca de 60 segundos, dentro de um elevador. É um livro muito fácil de ler e muito difícil de introjetar. Ele se passa numa periferia dos Estados Unidos. E ele tem uma característica, ele é todinho contado, veja só, isso aqui é as grades do elevador, né? Ele é todinho contado em versos, ele é uma narrativa em versos. E lendo a revistinha que veio junto com a caixa do mês, tem uma entrevista com o autor Jason Reynolds. Ele resolveu escrever esse livro em versos, porque ele entendeu que ia ser mais fácil das pessoas perceberem que a história se passa em apenas alguns segundos se elas conseguirem ler o livro de maneira muito rápida, girando as páginas rapidamente. Uma outra justificativa para ele ter escrito essa história em versos é que ele se vale de toda a composição visual para mostrar pra gente a tensão que vive o protagonista. Ele usa recursos visuais, ele monta as letras, ele monta as frases de maneira muito intuitiva e conseguem colocar a gente no estado de tensão e euforia extremas que o protagonista está vivendo. Já vou falar sobre isso. E por fim, ele escolheu escrever sobre versos porque ele estava pensando no público-alvo dele. Jason Reynolds nasceu numa periferia em Washington, capital dos Estados Unidos, que, para quem não sabe, tem uma periferia bastante empobrecida, bastante perigosa, e ele trouxe muito da sua experiência na infância e na juventude, num bairro muito violento na periferia de Washington, para escrever essa obra que tem como público-alvo outros jovens que tiveram a mesma infância que ele, que vivem em periferias perigosas dos Estados Unidos e que cometeram algum crime e estão em casas de detenção. Ele escreveu um livro rápido de ler, curto, porque ele não queria perder a chance de prender a atenção desses jovens. Ele queria que fosse para eles
como a sensação de ouvir um rap. É por isso que esse é o primeiro livro do Clube Intrínsecos inteiramente escrito em verso. Você provavelmente vai ler esse livro em meia hora, em uma hora, e você vai ficar pensando nele durante muito tempo. Eu fiquei pensando nele durante a noite, porque eu sempre gosto de ler esses livros à noite, e é muito difícil. Não é a minha realidade, eu admito. Eu vivo num mundo muito privilegiado, muito protegido quando comparado ao que ele vai descrever aqui. Mas a maneira como ele consegue transpor a gente para um elevador, num prédio, numa periferia perigosa dos Estados Unidos, é muito eficiente. Tudo que eu posso dizer sem dar nenhum spoiler é que a história é protagonizada por um garoto chamado Will, que tem 15 anos e acabou de ver o seu irmão Sean, o irmão mais velho que ele idolatrava como seu herói, ser assassinado na rua, morrer com um tiro no meio da rua. E seguindo as regras do seu bairro, as regras do seu meio social, ele sente que ele precisa se vingar. Ele precisa vingar a morte do irmão e matar também o assassino. Toda a história se passa dentro do elevador, quando o Will, com uma arma presa aqui atrás da calça, está descendo do 8º andar até o térreo, se preparando para ir matar o assassino de seu irmão. São 60 segundos frenéticos, intensos, em que muita coisa vai acontecer. Quando você está em crise, quando você está quase surtando, quando você está experimentando uma emoção, o tempo não passa do mesmo jeito. Esses 60 segundos vão percorrer toda a vida dele, pessoas que ele conhece, pessoas que vão entrar e sair do elevador e que vão interagir com ele e vão dar pra gente uma dimensão do conflito que esse garoto está vivendo e que tantos outros garotos que cresceram numa realidade violenta de uma cidade perigosa de qualquer parte do mundo podem estar vivendo neste exato momento. Eu não vou dizer mais nada, qualquer coisa que eu diria seria um spoiler, mas eu vou ler para vocês. Isso é que eu posso fazer. Dentro da revistinha, eles foram sensacionais nessa revista, sério. Essa revista tá ficando cada vez mais legal. Dentro dessa revista, eles colocaram trechos, depoimentos de jovens de periferias de São Paulo, Natal, Vitória e Rio de Janeiro, que fizeram atividades na escola lendo este livro. Esse livro ainda não foi publicado nas livrarias, vale a pena mencionar isso. Os assinantes do Clube Intrínsecos recebem com muito tempo de antecedência e a editora enviou para algumas escolas na periferia dessas cidades para fazer trabalhos com os seus alunos. E eles selecionaram alguns textos que foram enviados por esses alunos. Eu vou ler um desses textos para vocês. Uma coisa impressionante de um rapaz já chamado Rodrigo, de 19 anos. Eu vou ler para você. Nós está no poço, nós está afundado, mas parece que ninguém tá vendo. Os pobres morrendo, os pretos morrendo, morre quem tá vivendo. Tem doença que mata e tem fome que mata e tem tiro que mata mais que tudo que mata normal. Mas mata mais o que nós vê e não fala. Mata por dentro as pessoas que não ligam pro mal. Que faz nós morrer mais cedo que os outros e pior que os outros. Porque quando a gente morre no asfalto tem choro e vela. Quando a gente morre no morro tem mais tiro na favela. Tiro que não tem endereço certo. Mata quem tá perto. Não importa quem não importa quanto, porque tiro mata mais que tudo que mata normal. Mas quem morre é preto e pobre, e isso não faz mal. Essa foi a poesia que esse rapaz Rodrigo, de 19 anos, produziu depois de fazer uma atividade com a leitura de Daqui para Baixo. Um livro intenso, bonito, emocionante, cheio de simbolismos, tudo se passa dentro desse elevador metálico, então na prática esse livro cinza é uma materialização do elevador, assim como ele está preso no elevador, preso com seus pensamentos, preso em meio à fumaça de cigarro que as pessoas estão fumando lá dentro, como se fosse numa névoa de dúvida e de incerteza e de imaterialidade. Da mesma forma, a história está contida dentro desse retângulo de metal que é o livro. Isso é um bom trabalho editorial, gente. Eu achei maravilhoso.
me surpreendi demais e eu preciso também pontuar que as páginas não têm fundo branco, todas as páginas têm uma textura como se fosse de metal riscado pelo tempo, ó, se vocês conseguem enxergar. Então nós de fato nos sentimos, ó, dentro de um elevador. Tudo é muito riscado, eles se valem de cada elemento que a editoração pode proporcionar para fazer com que nós nos sintamos presos dentro desse elevador durante esses 60 e poucos segundos que o protagonista Will leva para descer do seu andar da sua casa no 8º andar e chegar no térreo para tomar talvez a decisão mais importante da sua vida, vingar ou não a morte do seu irmão. Recomendo muito, muito, muito que vocês tenham essa experiência. Vou deixar também, como os outros links que eu já mencionei, eu vou deixar aqui, vai ser na primeira linha, logo o primeiro que você vai ver, o link do Clube Intrínsecos, caso você queira participar e receber com antecedência esses livros que a cada mês tem me surpreendido mais. Eu confesso que eu não fiquei muito animada quando eu vi que o livro da semana era uma narrativa em prosa. Eu pensei que ia ser uma chatice, uma coisa excessivamente introspectiva, que não ia dar para entender muito, e não. Como é eficiente para construir empatia pelo personagem, como foi maravilhosa essa experiência de leitura, e eu realmente desejo que você também consiga usufruir dela. Se você for assinante do clube e já tiver recebido o livro, já tiver lido, com certeza você vai ler bem rápido, coloca seus comentários aqui embaixo, eu quero a opinião de vocês. Beijos para todo mundo, a gente se vê na semana que vem. Então, terça-feira da semana que vem, finalmente vai ao ar a entrevista que eu fiz com o professor Mário Sérgio Cortella. Vai ser uma semana filosófica. Terça-feira eu vou falar com ele, filósofo, professor, e na sexta-feira eu vou falar sobre um livro que fala sobre um importante filósofo da nossa história da filosofia ocidental. Aguarde. Beijão para todo mundo, a gente se vê.